Bom, boa noite, pessoal. O pessoal vai entrando aí, né? Acabamos de colocar a nossa live no ar. Estamos aqui hoje, mais uma vez, no Núcleo Solano Trindade, com a sua live das quartas-feiras, né? Dos desafios econômicos aí, tanto da política econômica brasileira, como de teoria econômica, enfim, tentando aí varrer todo o ciclo, né, dos problemas e das soluções também em relação à economia. O tema de hoje é meio que até uma continuidade do tema da semana anterior, né, onde a gente falou do fim da sociedade, né, salarial, né, com a redução cada vez maior, principalmente nos últimos anos, do emprego formal e do salário. E hoje a gente vai falar do trabalho informal como uma coisa estrutural do capitalismo, quer dizer, não como um acidente, não como uma coisa pontual em momentos de crise ou de transformações, transformações no ambiente econômico e tal, mas sim como uma coisa estrutural mesmo, né? Nesse momento, isso é uma coisa muito séria, muito grave, como a gente viu aí na live anterior, e a gente hoje vai discutir um pouco essa questão da estruturalidade, se é que essa palavra existe, do trabalho informal em uma sociedade capitalista. Então, estamos aqui mais uma vez com o Marcelo Manzano, nosso companheiro aí de sempre das lives das quartas-feiras sobre economia. Hoje estamos somente com ele e a gente vai tentar aí debater um pouco esse tema. Marcelo? Bom, boa noite, Canário. Boa noite a todas e todos que nos acompanham. Pois é, vamos pensar um pouco aí nessa temática, né? Que é uma temática tão presente nesse nosso momento de crise aguda, né? E que se manifestou muito fortemente aí com esses episódios, esses eventos dos entregadores, né? Questionando as condições de trabalho, mas que é, como você bem colocou, um problema estrutural do capitalismo, né? A chamada informalidade do trabalho, que vem em paralelo com a precarização ou com a precariedade do trabalho, né? Então é um tema importante e cada vez mais, que tem chamado cada vez mais atenção de especialistas e dos organismos multilaterais, né? Banco Mundial, OCDE, porque esse era um tema muito, até recentemente, um tema muito mais presente na periferia do capitalismo, mas nos últimos anos ele tem invadido, né, o centro, os países centrais, as chamadas economias desenvolvidas, Estados Unidos, Inglaterra, França, todas têm percebido cada vez mais a presença dessa dimensão problemática do emprego no capitalismo financeirizado, do capitalismo liberal, né, que graça nos nossos tempos. Então, é um pouco disso aí que a gente queria refletir. Eu queria começar retomando um pouco o debate histórico sobre a informalidade, né? Embora a informalidade sempre esteve presente no mundo capitalista, ou seja, desde a Revolução Industrial, mas esse conceito vai nascer na década de 70, né, num seminário promovido na África, em Gana, promovido pela OIT, um economista chamado Hart, em 72, então, na preparação dos documentos para esse seminário, vai escrever lá, pela primeira vez, apontar este problema que ele vai denominar informalidade, né? Trabalho informal. Na verdade, ele vai dizer: o trabalho informal ocorre no setor informal da economia, das economias, ele está analisando ali a África, das economias subdesenvolvidas, né, na ocasião, que tem boa parte das suas atividades ainda numa etapa pré-capitalista, né? Era o caso das economias africanas, que estavam saindo do período colonial, né? Muitas delas aí nas suas lutas de independência ainda, ou recém-conquistada independência,
e que, de fato, existia uma economia de subsistência muito ampla e um pequeno núcleo capitalista. Então, ele chamava os trabalhadores que estavam fora desse núcleo capitalista de trabalhadores do setor informal. E aí esse termo foi ganhando espaço no debate, enfim. Eu não vou aqui recuperar todas as formulações que foram sendo criadas em torno disso, conceitualizações desse termo. Mas vale dizer o seguinte, que a informalidade já estava presente cá entre nós há muito mais tempo, né, e em muitos lugares. E apesar de não usarem esse nome, eu acho que é importante dizer, a América Latina pensou, os teóricos, os economistas da América Latina pensaram muito sobre essa questão, né, sem nominar de trabalho informal. Mais especificamente, esses economistas que se juntaram ali na CEPAL, nos anos 50, e a gente tem o Celso Furtado como uma expressão dessa tradição cepalina, né, com as suas obras, mas não só o Celso Furtado, também o Aníbal Pinto, chileno, também o Prebisch, fundador da CEPAL, Raul Prebisch, enfim, e outros mais. Eles trouxeram, né, criaram esse conceito de centro-periferia, e nesse conceito agregaram algumas reflexões importantes sobre a dinâmica do mercado de trabalho na periferia, né? Que diziam eles que a informalidade, eles não usavam esse termo, mas esse mercado de trabalho estreito, que não absorvia o conjunto da população, era uma característica estrutural do modelo de industrialização ou de modelo econômico que predominava nas economias latino-americanas, né? E aí ele chama atenção que era o modelo que era batizado de subdesenvolvimento, e o Celso Furtado vai escrever um livro, Teoria do Subdesenvolvimento, onde ele chama atenção para o fato de que o subdesenvolvimento não era uma etapa anterior do desenvolvimento, não é que a gente estava atrasado no processo de desenvolvimento, é que para que existisse o desenvolvimento das economias centrais, havia uma relação funcional com a periferia cumpria um papel, né, na divisão internacional do trabalho, e o papel a forma de inserção dessas economias da periferia era uma forma subdesenvolvida, ou seja, que carregava uma série de contradições, precariedades, né, e fragilidades, entre elas a de não gerar dinamismo suficiente para incorporar as pessoas no mercado de trabalho. Isso foi muito importante, essa reflexão depois vai amadurecendo e vai se fundir com esse debate da informalidade. A CEPAL vai escrever um documento importante, a Pré-Alc, um programa para emprego na América Latina, em 1978, refletindo já, usando o conceito de informalidade, do trabalho informal, mas observando isso, que esse é um traço estrutural das nossas economias, não é um problema de atraso, simplesmente, não é um problema que poderia ser superado com o passar do tempo e com a modernização das nossas economias. Ele era constitutivo das nossas economias, né? E por que ele era constitutivo? Porque as nossas economias estariam marcadas pelo chamado excedente estrutural de mão de obra, ou seja, a nossa economia funciona ao lado de uma grande massa de trabalhadores que não encontra e não encontrará lugar, lugar propriamente no núcleo capitalista, no núcleo das atividades geradas pela dinâmica capitalista, e sim vão ter que sobreviver de pequenos bicos, de soluções improvisadas, ou como a gente chama hoje, de viração, né? Muito bem. É claro que tem movimentos que isso melhora, isso piora. A gente viu que nos anos 2000, entre o primeiro governo Lula e o primeiro governo Dilma, né, a gente viu um momento em que o mercado de trabalho absorveu boa parte desse excedente estrutural de mão de obra, reduzindo a pressão no mercado de trabalho. E com isso, de fato, o trabalho informal diminuiu muito. Foi um período de grande êxito nos processos de formalização, porque a gente incorporou muita gente, mas, como a gente bem sabe hoje, foi uma incorporação frágil do ponto de vista estrutural, que dependia de uma série de contingências conjunturais, políticas, que não eram sustentáveis, ou não foram sustentáveis ao longo do tempo. E aí, assim que a economia
atravessa o período recessivo de 2015 e 2016, a informalidade volta com tudo, cresce de maneira expressiva, né? A gente inverte, se em 2014 a maior parte do mercado de trabalho brasileiro, cerca de 54%, depende da maneira como você calcula a informalidade, tem diferentes critérios, mas cerca de 54% dos trabalhadores em 2014 eram formais. Passados 3 anos de crise, essa equação se inverte e a maioria dos trabalhadores passam a ser informais, né? Há uma reversão muito rápida, há um X, se a gente olha o gráfico, em 2015, há um X nas curvas e a informalidade passa a crescer. E aí, o que vale a pena a gente destacar é que, diante dessa crise, como é que reagiu os liberais, os ultraliberais, como é que reagiu a classe dominante brasileira, já desde o governo Dilma, já no segundo governo Dilma, e depois com o golpe, avançando. Com a formulação fantasiosa, ou não é fantasiosa, com uma certa mística de que o problema da informalidade ele acontece por conta da excessiva regulamentação, da excessiva rigidez das leis trabalhistas brasileiras, né? Aí vão chamar do entulho do Getúlio Vargas, da CLT, que era a razão da informalidade era essa. É curioso porque durante o período Lula a economia crescia, os empregos eram gerados e a formalização avançava, né? E a CLT não era problema. Mas com a crise esse discurso volta muito forte. Com ele é aprovada com o Michel Temer ali em 2017, novembro de 2017, a chamada reforma trabalhista, que visa justamente flexibilizar a CLT, né, acabar com as supostas várias das rigidezes que existem no sistema, diminuir o custo da mão de obra, porque esse é outro argumento dos liberais, né, de que o custo excessivo dos encargos sociais, da regulação do trabalho no Brasil, geraria um desincentivo à formalização. Então, você baixa esses padrões de regulação, baixa o custo dos encargos sociais no Brasil e o mercado não reage. O mercado de trabalho continua com alto desemprego e a informalidade continua crescendo. Mais do que isso, se a gente for observar quais as ocupações que cresceram nesse período, pós-reforma trabalhista, cresceram as ocupações mais precárias, justamente os segmentos, por exemplo, de entregadores, motoristas de aplicativo, né, cresceu muito, motoboys, entregadores por aplicativos, né, e Uber, motorista de táxi Uber. Desde a reforma trabalhista, houve um salto de quase 40% na população ocupada nessas categorias, né? Um salto brutal, um momento em que o mercado de trabalho brasileiro está estagnado. Então, a reforma trabalhista não ajudou em nada, não refrescou em nada, muito pelo contrário. Se formos tomar em consideração que tipo de empregos foram gerados, a reforma trabalhista só gerou emprego ruim, né? Claro que alguém poderá argumentar que não gerou emprego bom porque a economia não cresceu, é verdade. Mas o que dá para se dizer também é que nenhum daqueles benefícios supostamente esperados pela retirada da CLT se demonstraram na realidade, né? Então, o que a gente tem hoje é um país que vê avançar a informalização do trabalho, né? E com essa crise do Covid, inclusive, é importante dizer, quem são os trabalhadores que mais estão sofrendo com a crise? Os informais, né? Então, o IBGE, é muito difícil calcular, os dados de emprego estão muito difíceis, tem um grande debate em torno disso, porque no meio do Covid é difícil de caracterizar qual é a situação da pessoa, se ela está desempregada, se ela está simplesmente em casa esperando as coisas melhorarem, se ela está recebendo benefício, por isso ela não está procurando emprego, é difícil de caracterizar. Mas o que a gente sabe é que entre abril e maio, por exemplo, foram 5 milhões de postos de trabalho fechados, né, que desapareceram. Ocupações que desapareceram. 5 milhões é muita coisa. Destes, 2/3 eram trabalhadores informais. Claro, na hora que vem a crise, o trabalhador informal não tem onde se segurar, né?
ele simplesmente não presta mais o serviço. Aquele que tem uma carteira assinada vai negociar com o patrão vai entrar no programa do governo para redução de jornada com redução de salário, ou vai pegar financiamento nas linhas de emergência aí para financiar a folha salarial. Então, para o setor formal há alguma saída. Para o informal é simplesmente evapora o emprego, né? A mesma coisa, junto com esses informais, é importante dizer que há uma parcela muito grande deles que são os trabalhadores chamados por conta própria, né? Hoje no Brasil, são 23 milhões de conta própria. 1/4 dos trabalhadores do país, né, estão atuando como trabalhadores por conta própria, que são absolutamente trabalhadores sem nenhum tipo de garantia, né, de segurança, depende do faturamento do seu negócio e, na verdade, muitas vezes são relações disfarçadas, né? Acho que esse é um outro tema que a gente pode conversar, quer dizer, tem muito, apesar da nossa taxa de informalidade ser alta, mesmo entre os trabalhadores chamados formais, por exemplo, os MEI, né, o microempreendedor individual, que é considerado formal, porque contribui lá, está inscrito na Previdência Social, mesmo entre esse contingente, na verdade, muitos deles são trabalhadores né, com uma roupagem de formal, mas que estão sujeitos a absoluto risco, insegurança na sua vida, não tem garantia de renda, e são relações de trabalho disfarçadas muitas vezes, né, via o que a gente chama de pejotização. Então, o quadro atual é um quadro, de fato, de avanço da informalidade, e mesmo do avanço, quando o trabalhador não é informal, ele atualmente ocupa postos com carteira assinada, mas que não representam quase nada. Hoje, não há muita diferença entre ser, a depender da sua profissão, a depender da sua categoria, mas em algumas categorias não há muita diferença entre você ter um CNPJ, ter uma carteira de trabalho assinada ou ser um trabalhador informal, né? Porque não há nenhuma garantia de direito, ou há muito poucas garantias de direitos no fato de você assinar uma carteira ou você prestar serviços como microempreendedor individual, né? É um quadro muito, portanto, muito turvo, né? Onde se fundiram essas condições da informalidade, ela permeou para dentro do mercado de trabalho regular, para dentro do núcleo capitalista, ao contrário do que propunham aqueles teóricos lá, conservadores dos anos 70, que imaginavam que com o desenvolvimento o capitalismo ia se espraiando, né, para as áreas subdesenvolvidas e com esse espraiamento levando padrões de regulação, de organização da força de trabalho, padrões mais superiores ou mais elevados, com maiores direitos, com a garantia de acesso a determinados sistemas de seguridade, etc. Não, o que a gente viu foi o inverso. A informalidade entrou para dentro do núcleo capitalista. E hoje ela pega, conversávamos aqui antes, ela pega desde o trabalhador de baixa renda, né? São muito, como a gente está dizendo, os trabalhadores entregadores, por exemplo, 70% deles são absolutamente informais, né? São conta própria, sem nenhum tipo de vínculo, sem nenhum tipo, não tem empresa, não tem nada. Então, esses são os de salário baixo, recebem um salário mínimo por mês em média, e temos também trabalhadores informais trabalhando dentro das universidades, em relações de trabalho disfarçadas, trabalhando como médicos, muitos médicos em suas múltiplas jornadas. Um médico é muito comum a gente encontrar o médico que tem um emprego num hospital e trabalha em 2 ou 3 outras, ou trabalha para a prefeitura durante um determinado período e cumpre jornada em horas complementares como microempresa, né? Isso é muito comum, mas não só para médico, para enfermeira, para engenheiro, para economista, enfim, para advogado. Outra situação muito comum hoje na universidade brasileira, né? O cara é professor da São Francisco, um advogado, o cara é professor da Politécnica, Engenharia Civil, ele mantém o cargo na universidade, porque isso dá para ele um status, né? Faz o seu passe valer muito mais no mercado, então ele dá poucas aulas, tem um contrato que não é de dedicação exclusiva, né? Um salário até razoavelmente baixo, mas isso permite que ele, como PJ,
como venda no mercado a sua consultoria, os seus serviços, com alto valor, né? Um valor que, na verdade, em grande medida, resulta do fato dele ter o título de professor da universidade. Então, houve uma contaminação desses dois mundos, né? Se no passado se falava da segmentação do mercado de trabalho, hoje houve uma fusão, mas uma fusão pelo lado ruim. O lado desregulado, o lado precário, avançou para dentro do que era regulado, do que era seguro, do que era, vamos dizer, não gosto dessa palavra, mas que era civilizado, né? Quer dizer, Marcelo, o que a gente vê aí é que, de fato, essa questão da precarização, ela não é ela é trabalho, né, considerado do ponto de vista, inclusive, né, do que Marx se fala, né, do trabalho, né, como geração de valor, ele é tão estrutural no capitalismo quanto o trabalho formal. Quer dizer, na realidade, o que conta no mundo capitalista, né, do ponto de vista das relações de produção, é que o valor seja produzido, né? E por quanto menos o custo desse valor, maior o lucro do capitalista, maior parte ele se apropria, né, da renda gerada, né, do valor gerado. Então, pouco importa isso daí. E o que a gente vem vendo, que a gente, na semana passada, com o Márcio Pockmann, a gente viu ele falando disso, olhando isso pelo outro lado, quer dizer, não olhando pelo lado da precarização, mas olhando pelo lado da formalização, quer dizer, historicamente, né, a gente, inclusive aqui no Brasil, principalmente depois do fim da escravidão, a gente teve um aumento contínuo, né, no nível de emprego formal, né, e no nível de salário, e a partir dos anos 80, alguma coisa assim que ele falou, essa coisa do emprego e do salário ser o centro, né, da forma de contratar a força de trabalho, ela vem se reduzindo. Você acha que isso a informalidade é o futuro do trabalho, de fato? Quer dizer, se a gente olhar o que Márcio estava falando na semana passada, com essas questões que você está levantando agora, e juntando tudo isso no bolo, que para o capital tanto faz como tanto fez, né? É só uma questão de custo, vamos dizer assim. Você acha que isso é uma tendência? O trabalho ele vai ser cada vez mais esse formato? Ou você acha que não, que isso é uma tendência que tende a se esgotar, não sei, com a melhoria da crise econômica, com o fim do Covid, enfim? O que você acha? Como é que você pensa essa questão? Olha, não quero aqui fazer projeções, é muito difícil a gente fazer qualquer projeção, mas como tendência, como vetor, como força de propulsão, vamos dizer assim, eu não tenho dúvida que a informalidade é uma tendência, e ela não é de hoje, né? Como você bem lembrou, desde o Marx já observava isso, né? Claro, ele não falou de informalidade, mas ele falava da disfuncionalidade do mercado de trabalho, né? Ele não falou nesses termos, é o que estou dizendo. O mercado de trabalho gera excedente de mão de obra, né? O exército industrial de reserva, a superpopulação relativa, está lá no capítulo 23 do primeiro volume do Capital, tem algumas páginas dedicadas a isso que são muito importantes, onde ele deixa muito claro essa lei de tendência do capitalismo, né? Ou seja, haverá sempre mais trabalhador do que necessidade de trabalho. Essa é uma consequência da concorrência entre os capitalistas. Eles, para ganhar, para vencer no mercado capitalista, vencer a sua disputa com os demais empresários, eles têm que cada vez mais reduzir o custo do trabalho. Eles fazem isso diminuindo salários e diminuindo a dependência do trabalho através da inovação tecnológica, da substituição, né, de força humana por força, por trabalho morto, né, como dizia o Marx, pelo que foi o trabalho que foi incorporado em máquinas e equipamentos que substituem trabalho vivo. Então, essa tendência é inexorável. E sempre, vamos dizer o seguinte, sempre isso gerou
isso contou a favor da precarização, da informalidade. Como é que isso não se manifestou sempre na história? Porque a sociedade reage politicamente. A classe trabalhadora reagiu no século XIX se organizando em partidos, em sindicatos, né? Toda a história de regulação, ela não é um subproduto do capitalismo, ela é uma reação dos trabalhadores a estas forças, essas leis e tendências que estão impregnadas no DNA do capital, né? Faz parte da lógica do capital conduzir esse processo nesse sentido. Faz parte da classe, cabe à classe trabalhadora, aos dominados, à classe oprimida, à classe subalterna, reagir a isso. E, de fato, foi isso que aconteceu. Por isso que a gente está meio mal acostumados, né? Vamos dizer assim. Porque nós vimos no século XX, dadas as convulsões sociais, né, estão muito bem relatadas lá no livro do Hobsbawm, o Breve Século XX, todas as reações nacionais, né, no período aí que vai de 1900, da Primeira Guerra até 1989, houve um enfrentamento a essa questão do excedente do desemprego e da precarização, né? Uma das maneiras de enfrentar isso foi o Estado oferecer emprego. A gente esquece de falar sobre isso, né, muitas vezes. Por que o desemprego não explodiu na Europa? Porque o Estado empregava o excedente de mão de obra, né? Aquilo que o mercado, aquilo que a Volkswagen, que a Ford, que a Siemens não contratavam, era absorvido pelo setor público, como médicos, enfermeiros, professores, assistentes sociais, né, nas suas múltiplas, variadas funções que o Estado pode oferecer na medida em que ele se torna um provedor de bens públicos, né? Mesmo em empresas estatais, né? Agora estamos vendo aí de novo retomar. Vimos a TAP essa semana, é sempre bom lembrar, né? Na semana passada para cá, tivemos a notícia que o transporte aéreo português, a TAP, adquiriu a parte do seu sócio privado e voltou a ser uma empresa estatal, né? Isso também é uma medida para enfrentar o desemprego crônico que aflora no capitalismo, não só nos momentos de crise. É isso que eu quero chamar a atenção. Essa é uma tendência perpétua no capitalismo, né? E o que acontece é que, algumas vezes, dados arranjos sociais e políticos particulares, é possível enfrentar isso. Mas, se não houver esse enfrentamento, a informalidade vem com toda a força, né? E de fato, se transforma numa tendência. Não é à toa que ela cresceu nos países europeus, nos Estados Unidos, nos últimos anos, porque houve um recuo das forças progressistas, né, das forças sociais, em benefício, né, abrindo espaço para os interesses do capital, no período aí do neoliberalismo, vamos chamar de 1980 para cá. Com esse recuo avançou a precarização, é um efeito inescapável, né? Como é que isso se dará no futuro? Acho que ninguém é capaz de dizer, mas que essa tendência, né, essa espada está sempre no nosso cangote, ameaçando a civilização, né? Não resta dúvida. Agora, um pouco antes de começar, eu estava lendo o pronunciamento do ministro da Fazenda, ministro da Economia da Inglaterra, anunciou hoje um grande programa de emprego para pós-pandemia na Inglaterra, né? Claramente sinalizando para esses problemas que eu estou dizendo. Ou o Estado age, faz um contramovimento, ou essa crise vai expor uma quantidade de gente ao desemprego e à precarização que é insuportável para essas sociedades, principalmente para sociedades mais organizadas que não são tão tolerantes com esse quadro de desorganização como talvez nós somos, né, infelizmente. Marcelo, como é que você começou a falar isso aí agora no fim da sua fala, que você desse um pouco mais uma aprofundada, um pouco maior nisso? Você acha que isso é uma coisa genérica no capitalismo hoje, no mundo? Quer dizer,
essa questão da precarização, essa questão da informalidade, essa questão de você ter cada vez mais o que o povo chama normalmente, né, de uberização não só do trabalho, mas da própria prestação do serviço, né, não só do Uber no sentido Uber no sentido figurado, né, você ter pessoas que prestam serviços sendo seus próprios, né, o empreendedor individual e tal. Quer dizer, você acha que isso é uma coisa que tem caminhado o mundo afora, ou é uma coisa mais de países em desenvolvimento, países africanos, brasileiros, latino-americanos, essa coisa? Quer dizer, como é que você tem visto isso aí? Não, eu acho que isso é uma tendência mundial, né? É isso que eu dizia. Quer dizer, na verdade, o nosso padrão está entrando para dentro do sistema, do núcleo do sistema, dos países centrais, e muitas vezes com o cavalo de Troia, né? Que são essas plataformas. Quer dizer, a gente está levando para dentro desses países, via a generalização dessas plataformas, o tipo de trabalho precário que tínhamos aqui, né? Que era o bico, o trabalhador que trabalha por empreita, o pedreiro que vive por empreita, a diarista, né? Agora os aplicativos dão uma certa normalização nesse processo, né? Uma roupagem, e rotulam isso de um novo empreendedorismo, né? Uma nova forma de encarar esse problema, né? Ou de disfarçar esse problema. Eu queria fazer propor uma outra forma de leitura dessa questão da informalidade, que é a questão do risco, né? Na verdade, o que significa uma das principais mudanças do mundo desde 1980 diz respeito ao risco capitalista, né? Antes, a economia mundial, a economia das nações, da forma como os países se organizavam, eles procuravam, através da ação pública, através da ação do Estado, através da regulação, através do emprego público, procuravam mitigar, reduzir ao máximo os riscos inerentes a uma vida econômica. A vida econômica é muito incerta, de um país, de uma família, de um indivíduo, de uma empresa. Então, podemos dizer que as nações caminhavam sempre com essa preocupação. Com o neoliberalismo, esses mecanismos de segurança, mecanismos de regulação foram sendo rompidos, abandonados, né? Enfaticamente combatidos pelo FMI, pelo Banco Mundial, né? Foram enfrentados efetivamente em nome dos interesses do capital. E o que a gente viu, portanto, foi uma generalização do risco. O risco se espraiou para todas as esferas da vida, para todos os rincões do mundo. Quer dizer, o risco cresceu muito, gerando instabilidade e, por outro lado, gerando lucro, né? Porque uma coisa que a gente se esquece, a gente, pessoa física, não gosta de ter risco, né? Mas um investidor capitalista, risco é equivalente a ganho. Quanto maior o risco, maior o ganho. Quanto mais arriscada uma operação na Bolsa de Valores, por que o cara investe? Porque se ele ganhar, ele ganha muito. Então, há uma relação direta entre risco e ganho, né? Aliás, o risco é a justificação moral do lucro capitalista. Por que no final, né, um processo produtivo, tem lá o empresário pega dinheiro no banco, toma risco, contrata trabalhadores, toma risco, porque pode ser que o trabalhador não funcione, entre em greve, ele tem risco na gestão de pessoas, das pessoas que trabalham com ele. Ele compra equipamentos, tem risco, pode ser que esse equipamento não seja o melhor, etc. e tal. Junta tudo isso, produz, vende, paga todos os fatores de produção e fica com lucro. E qual é a justificativa primeira, moral do lucro? O risco que ele correu, porque ele se propôs a colocar o seu patrimônio, a sua riqueza, a serviço de um projeto que tinha risco. Já que ele tinha risco, ele ganha o lucro como recompensa. Muito bem. Então, nos anos, desde 1980, mas de maneira radical agora, nos anos 2000, o risco se generalizou de maneira estúpida, né?
E junto com o risco, por exemplo, para cada risco há um vendedor de seguro. Paulo Guedes é um vendedor de seguros, vende CDOs, certificados de garantia contra a desvalorização de tal ativo. O mercado financeiro vai, né, usar toda a criatividade do mundo para criar instrumentos financeiros, os tais derivativos, que nada mais são do que colaterais para um determinado risco que foi precificado pelo mercado. Então, há uma generalização do risco. Ora, o empreendedor nada mais é do que um antigo lascado trabalhador que não tem capital, não tem riqueza, não tem onde cair morto, né? Que antes trabalhava, recebia salário, porque não podia correr risco. Por que não pode correr risco? Porque se ele não comer, ele morre. Se ele não tiver o salário, ele não tem dinheiro para manter a família. Na atual conjuntura, dada a correlação de forças muito desfavorável aos trabalhadores, o que a gente está assistindo é a transferência do risco capitalista, aquele que era a justificativa moral do lucro, para o trabalhador, né? Só que aí você não chama mais o cara de trabalhador, você chama ele de empreendedor. Fala, você é uma empresa como eu, só que você é pequenininho, você é só você. Você só tem o seu suor, a sua pedalada para garantir a força da sua empresa. Mas somos duas empresas em relações comerciais aqui. Eu estou te contratando, você está vendendo, estamos quites, eu não me responsabilizo pela sua vida. Eu transferi o risco, portanto, de um negócio. O que é o Uber? É isso, né? É uma grande empresa transferindo todos os riscos para a ponta do sistema, para o elo mais frágil, para aquele que não pode correr risco por princípio, porque o proletário é aquele que só tem a força de trabalho para sobreviver, que não tem nenhuma margem, né? Nenhuma margem de segurança que lhe permita arriscar. Mas o que a gente está vendo dada, repito, a correlação de forças muito desfavorável que foi se generalizando nas economias nacionais desde os anos 80, e a preponderância desses interesses capitalistas rentistas, porque essas operações de risco muitas vezes estão associadas ao rentismo, ao rendimento das massas de riqueza que estão no mercado. Então, isso é transferido para o trabalhador. No limite, é isso que a gente está vendo, com essa conversa mole de empreendedorismo, né? Então, é risível, para não dizer que é odioso, né? Verificar como se vem disfarçando essa condição de explorado, né, sob esse rótulo de empreendedor, né? E o problema é que as pessoas acreditam, né? A gente sabe, né? Você conversando na rua, tomando Uber, quer dizer, os caras acreditam nisso, né? É triste, é muito triste. É interessante o que você pegou aí agora na sua fala, do seguinte, quer dizer, o que você talvez tenha de moderno nessa questão aí do trabalho informal é que o que antes era uma coisa marginal, vamos dizer assim, na economia capitalista, quer dizer, o trabalho informal, né, até anos 80, como você falou, era uma coisa, era mesmo, né, o vendedor de picolé, o cara que afiava a faca na rua, enfim, esse tipo de situação, o taxista, essas coisas. E hoje você tem um trabalho informal sendo apropriado por grandes empresas que não põem nada, né? Quer dizer, o que é, por exemplo, quando a gente olha o Uber, né? O que é o Uber? Um aplicativo para celular? Qual o valor que ele agrega? O que ele fez de significativo dentro do mercado para a vida das pessoas? E ele se coloca nessa posição de ganhar dinheiro com a transferência do risco para a ponta que não pode correr risco. Você acha que isso também seria uma certa tendência, quer dizer, você ter mais negócios que funcionem nas mesmas bases do Uber, não com coisas tão simples quanto motorista de aplicativo ou entregador de refeição, esse tipo de coisa, mas você vê mesmo empresas maiores ou empresas que têm mais peso na economia, elas se organizarem através desse modelo e aproveitarem esse cenário de pouca regulação no mercado e dessa
linha já aberta aí de transferência do risco para a ponta. Você acha que isso pode ser uma espécie de tendência também, uma via aberta para outras coisas? Acho que sim, infelizmente, né? Acho que isso é quase que uma tendência inexorável. Principalmente, eu acho que essa crise do Covid vai forçar as empresas a caminhar nesse sentido, né? Por uma série de circunstâncias de necessidade de reduzir custos, do encolhimento do mercado de consumo. Elas vão aproveitar essa inércia, né? Esse rompimento da inércia, né? Havia uma inércia, a gente vinha fazendo as coisas como estávamos acostumados a fazer, porque era assim que a gente fazia, né? Era uma espécie de... Então, o escritório da empresa continuava funcionando porque faz 30 anos que está ali, aquele aluguel, eles conhecem o guarda da esquina, as pessoas vão tomar cafezinho. Há uma cultura que se criou e a empresa mantém aquele escritório e não questiona isso. Agora, com a pandemia, fechou o escritório, as pessoas estão trabalhando em casa, então eu acho que tem um fator aí de romper essa inércia institucional nas empresas, né, organizacional, que vai induzir, né, e vai ser aproveitado por uma série de empresas para introduzir novas formas de relação de trabalho, que vão escamotear a relação de trabalho, na verdade, e vão transformar numa relação comercial, supostamente uma relação comercial. Eu vi agora, e foi antes do Covid aqui, mas no começo do ano, eu vi um folhetinho, se não me engano, do Omo, que é da GC Lever, uma multinacional, uma gigantesca multinacional, transnacional, um sistema do Omo que eles dão para mulheres, ou para homens, mas basicamente para mulheres, um kit de passar roupa, que tem um ferro, custa R$5.000, se não me engano, o kit. Na verdade, eles não dão, eles financiam para a mulher, para ela pagar em 60 vezes, o ferro, a tábua, os produtos químicos para passar a roupa, e eles garantem uma entrega de um volume de roupa diário, que eles vão fazer coleta junto a consumidores que têm interesse, que leva essa roupa, camisas, calças, para serem passadas, e a pessoa ganha por peça. E à medida que ela vai ganhando, ela vai pagando essa dívida que ela contratou com esses equipamentos, esses R$5.000 iniciais, e o que ela ganhar mais disso fica para ela. Esse claramente, só que é uma relação comercial. Ela é uma microempresa de passar roupa e a GC Lever, uma big empresa de fornecimento de produtos, né? Em tese, é disso que se trata. Não há trabalhador, é um milagre, né? É uma atividade onde não há trabalho, há só dois capitalistas negociando de forma isonômica, né? Se supõe que seja essa relação. É importante um detalhe, mas que é muito relevante, quando é um PJ negociando, quando é um CNPJ negociando com outro CNPJ, qualquer conflito vai ser julgado pelo Código Comercial na Justiça Civil, né? Quando é um patrão e um trabalhador, há uma justiça própria para isso, a Justiça do Trabalho, porque há uma série, se reconhece, quando se constituiu a Justiça do Trabalho, se reconhece que o trabalhador, a relação entre trabalhador e patrão não é uma relação entre iguais, ela é desfavorável, ela é isonômica, né? O patrão, evidentemente, tem muito mais poder nesta relação do que o trabalhador. Então, para isso, era preciso uma justiça especial também. Com as novas relações, essa passadora de roupa, se tiver algum conflito, vai para a justiça comum, não vai discutir na Justiça do Trabalho. Não cabe recurso à Justiça do Trabalho. Essa é uma mudança grave, né, que expõe o trabalhador. Mas, enfim, então eu acho que essas tendências vão acontecer. E acho muito difícil enfrentá-las, sinceramente. Acho muito difícil enfrentá-las. Mas quero chamar a atenção, por outro lado, que é uma coisa que eu vejo em muita gente que está analisando essa discussão, elas atribuírem esse processo às novas tecnologias. Eu insisto, esse não é um problema das novas tecnologias, esse é um problema desde que o capital é capital e o trabalho é trabalho. Faz 200 anos que é assim que acontece, que o capitalismo expulsa o trabalhador, que o capital
busca se desvencilhar do risco de tudo que puder. Se o trabalhador conseguir trabalhar 16 horas por dia e não houver risco para o capitalista, ótimo, né? É isso que ele quer. Ele quer se desvencilhar deste fardo, né? As tecnologias simplesmente ajudam, dão uma nova roupagem, né? Permitem que uma relação que antes era claramente entre patrão e trabalhador, agora é entre dois entes iguais, dois CNPJs que se encontram no aplicativo, né? Então, é um novo mundo artificialmente construído, onde todos são células disputando espaço no mercado, sem diferença de substância, né? Quando a gente sabe que há muita diferença. Mas a gente não pode ficar bravo com a tecnologia, é isso que eu quero dizer. Eu acho que o problema não são os aplicativos. O problema é o esvaziamento das forças sociais, né? A perda, o desequilíbrio que a gente vem observando nos últimos 30 anos, né? Em prejuízo dos representantes das classes trabalhadoras. Quer dizer, a gente olha para o Congresso Nacional e vê lá quantos deputados são trabalhadores, quantos deputados são sindicalistas, são menos de 10, né? Quantos são ruralistas, são 250. Então, assim, é disso que se trata, e não da tecnologia, do app, Claro que a gente tem que combater. Eu aqui, no dia 1º, cancelei todos os meus aplicativos de entrega. É claro que a gente tem que lutar para que isso funcione da maneira mais justa possível, mas a gente tem que ter clareza de onde está o problema mais estrutural, né? E acho que para enfrentá-lo, portanto, nós temos que pensar em mudanças mais estruturais da sociedade e não ficar nessa superfície, né? Onde, né, combatendo os fenômenos e não as suas causas, né? Pois é, aí a gente, né, nesse trecho final da sua fala aí, a gente volta, né, à velha questão de que o problema não é só a economia, estúpido, não é? Quer dizer, a economia capitalista, ela se aproveita de cada brecha que ela encontra, né, para potencializar seus ganhos, lucros, se apropriar cada vez mais de uma parte maior da mais-valia e tal. E eu acho que, se não há nenhuma contraposição da classe trabalhadora a esse processo, ele vai sem dó nem piedade mesmo, e cada vez mais a classe trabalhadora vai se submeter a esse tipo de situações enquanto não tiver, né, força e poder, né, dentro da sociedade e dentro do processo de luta de classes, efetivamente, né, a classe trabalhadora não tiver potência para enfrentar essas questões e mudar, né, essas relações econômicas a seu favor, ou que pelo menos não sejam tão danosas, né, à vida do trabalhador quanto ela é hoje. E, assim, aí a gente vem, né, já que nós somos petistas, né, e somos um núcleo do PT, a questão, quer dizer, aí já saindo um pouco, né, da economia pura, mas discutindo a questão política do enfrentamento das questões econômicas, como é que você acha que essas discussões dessas situações e dessa questão da economia versus o que deve ser o papel do Partido dos Trabalhadores nesse momento? Quer dizer, como a gente, enquanto militante do Partido do Trabalhador, deve encaminhar políticas que combatam essa tendência de massacre, né, sobre a classe trabalhadora? Olha, acho que o Partido dos Trabalhadores tem se mobilizado para enfrentar esse quadro no momento, né, nesses últimos semanas, enfim. Eu, inclusive, estou participando em algumas atividades, tem uma série de iniciativas rolando dentro do partido, dentro da Fundação Perseu Abramo, para a construção de um programa de transformação do país, para enfrentar não só o quadro emergencial, mas também para pensar uma proposta de país para depois, e uma proposta que não seja mais do mesmo. Não adianta a gente querer voltar a 2010. A gente tem que pensar de forma mais ambiciosa, porque os problemas também são outros, né?
até maiores em grande medida, e precisam de ações mais ambiciosas, mais efetivas, né? E acho que tem uma discussão muito boa. Nesse sentido, uma coisa que está sendo... Esse documento está em elaboração, vai ser analisado pelo diretor nacional do PT, se não me falha a memória, no dia 20 de julho. Enfim, eu acredito que até o final do mês isso deve estar sendo publicado. E, claro, uma das preocupações fundamentais, porque é isso que, em última instância, garante uma correlação de forças maior. Os problemas são muitos, mas uma questão fundamental é o emprego. Então, esse programa tem como um dos seus vetores aí mais potentes um amplo programa de criação de emprego, né? Não só de manutenção dos empregos que já existem, que são poucos, são precários, mas de criação de novos empregos com uma série de iniciativas. Aí não basta ter um único, não existe uma bala de prata. É uma série de iniciativas, né, que buscam resgatar as pessoas da subocupação, da condição de desemprego ou de subocupado, porque a gente também, até o próprio cálculo de desemprego no Brasil perdeu o sentido, porque desempregado é aquele que está em casa, entre aspas, que não está trabalhando, mas está procurando emprego. Agora, tem 5 milhões de brasileiros, tinha antes da pandemia, agora mudou, agora piorou, mas tinha 5 milhões de trabalhadores que estavam em casa, não estavam procurando emprego porque não tinha mais dinheiro para procurar emprego ou porque não acharam emprego, ficaram 2 anos procurando emprego e não acharam. Aí o cara para. Você procurou emprego essa semana? Não procurei. Por quê? Porque eu estou procurando há 24 meses e não achei, né? Então, por exemplo, essa condição, uma condição dramática, são 5 milhões de pessoas, é o tamanho da metade do Chile, tamanho da Noruega, né? Nessa condição específica, além dos 13 milhões de desempregados, agora já são 20 milhões. Os subocupados, aquele cara que faz um biquinho, que vende pano de prato no farol, né, que entrega comida, mas que não... Por que ele é subempregado ou subocupado? Porque a renda que ele recebe não é suficiente para ele viver, e se você oferecer emprego para ele, ele gostaria de trabalhar mais. Então, o pesquisador pergunta, se tivesse outro emprego, mais horas de trabalho, você aceitaria? Sim, eu preciso, eu quero, né? Pessoas nessa condição são 28 milhões de brasileiros, se somar esses grupos. É muita gente, 28 milhões nessa condição. Outros 23 milhões de trabalhadores por conta própria, que estão trabalhando, mas vive no risco. Está lá o risco, mata no peito e é um dia depois do outro, né? O risco capitalista, o cara virou empreendedor, o velho contra próprio. Enfim, só aí é mais da metade da mão de obra no Brasil. Quer dizer, a gente precisa, como Partido dos Trabalhadores, e acho que a gente está numa boa discussão nesse momento, muito atentos a essa questão, precisamos oferecer um programa que traga essas pessoas efetivamente para dentro do mercado de trabalho de qualidade, com empregos, salários, garantias mínimas para que a pessoa tenha acesso a direitos, acesso à aposentadoria, tenha condições de educar os seus filhos, né? Então, tem que ser como eu disse, é um conjunto de iniciativas, mas acho que estamos num bom caminho. O problema é que nós somos oposição, e somos uma oposição que há um grande esforço nacional para nos isolar, sabemos disso, né? Não temos espaço na mídia, o PT, outras forças políticas, com raras exceções, nobres exceções, fingem não nos enxergar, né? Então é muito difícil esse papel, mas acho que o PT está atento para isso, e, num certo sentido, acho que a discussão que está sendo feita é uma discussão qualitativamente superior a discussões anteriores que nós fazíamos quando éramos governo, né? Nós fomos omissos de alguns temas, mas vale lembrar também que não é só na economia e no mercado de trabalho. Tem outras questões, como a reforma política, acho que ela é fundamental, sem ela nós não recuperamos uma melhor equidade na distribuição de poder político nesse país, nós não temos representação, enfim. Acho que a reforma da mídia também é outro tema fundamental.
todos eles estão sendo discutidos nessa iniciativa do PT. Vamos ver, eu gostaria muito que isso resultasse num programa de governo, né? Mas para isso não depende só da gente, depende da sociedade brasileira voltar a olhar para o PT. Pois é, né? A gente está mesmo diante de uma conjuntura ruim, uma situação difícil e, em certa medida, acuado, né? Pela conjuntura e pelo que tem acontecido ultimamente. Eu acho que a importância, né, dessas discussões que a gente tem tido aqui às quartas-feiras, quando a gente olha esse cenário que você fala aí, é da gente ver a integração, não é, desses fatores da economia de uma forma geral, quer dizer, a necessidade da intervenção do Estado, né, quer dizer, que é cada vez mais visível isso para todo mundo, não tem como sair, né, dessa situação de crise sem uma intervenção pesada no Estado. Por outro lado, você também não tem condições de sair com isso daí sem um fortalecimento da classe trabalhadora e dos seus partidos, das suas entidades representativas, sindicatos e tudo mais. Quer dizer, a gente enfrenta uma condição hoje, né, em que todas essas situações que a gente discutiu, a questão do emprego, da famosa impressão de dinheiro, como você falou da coisa da Inglaterra, já está antevendo a saída da pandemia com um programa pesado de investimento do Estado na criação, geração de empregos através das mais diversas formas, a desestatização, né, que já vem acontecendo no mundo há algum tempo, né? A Inglaterra mesmo teve muito isso, né, com os serviços públicos que foram reestatizados depois da grande onda neoliberal lá de Dona Margaret Thatcher e tal. Então, quer dizer, isso mostra a importância da gente estar tendo discussões como essa que a gente tem tido, né, de tentar pegar esses aspectos da economia e mostrar como eles acabam se refletindo na nossa vida como pessoa e na nossa vida como militante do partido. Quer dizer, a gente precisa ter mais domínio dessas questões para poder que essas discussões, como é que você falou, que o Diretório Nacional vai ter por agora, ela possa ser não só entendida, como também ter a participação efetiva da militância da sociedade brasileira de uma forma geral. Então, Marcelo, a gente está começando a chegar aqui no fim da nossa hora de live. Eu queria que você desse aí meio que uma fechada aí no seu pensamento sobre essa questão da informalidade, para a gente encaminhar aí para o nosso final. Não, só ressaltando algumas coisas que eu disse aqui. Quer dizer, eu acho que a informalidade não é uma exceção, não é um produto das tecnologias, ela é uma tendência inexorável do capitalismo, e ela só pode ser reduzida se houver intervenção política sobre o capitalismo, né? Ou se superarmos o capitalismo. Acho que não há outra possibilidade. E nesse sentido, eu acho que é fundamental, não é que eu acho, tenho certeza, e a realidade está mostrando, só há como enfrentar esse quadro de precarização brutal do mercado de trabalho, do emprego, através de uma ação muito efetiva do Estado, né? Repito, gostaria até de trazer aqui rapidamente o que, por exemplo, a Inglaterra está fazendo para mostrar o que a gente não está fazendo, né? Quem sabe daqui a 6 meses o Paulo Guedes acorde. Mas eles estão, por exemplo, vão pagar para as empresas uma transferência de recursos até janeiro de 2021 para que elas mantenham os seus funcionários contratados. Além disso, vão dar outro bônus, pagando metade do salário, para que as empresas contratem novos trabalhadores jovens, né? Eles não estão precarizando, como aqui, carteira verde e amarela. Não, estão dando dinheiro, já que o Estado... Porque, na verdade, o que é a carteira verde e amarela? O Estado deixa de cobrar impostos e alivia e deixa o trabalhador sem direitos, sem segurança, e fica sendo mais barato para contratação no mercado de trabalho. Só que ele fica um trabalhador precarizado. É uma informalização de uma relação formal.
Na Inglaterra, o governo liberal de lá não está fazendo isso, está dando dinheiro na mão do empresário, falando, para você pagar aqui o seu trabalhador jovem, com todos os seus direitos, com tudo regular, formal, tal qual qualquer outro trabalhador. A diferença é que o Estado está subsidiando esse emprego num momento de crise como esse, né? Outra coisa, eles estão fazendo um programa de gasto em infraestrutura que chega, transpondo para reais, fazendo a conversão, chega a 500 bilhões de reais para um ano de investimento, né? Um ano. 500 bilhões de reais. Para a gente ter ideia, o plano que o general Braga, coronel, não lembro qual é a patente dele, o ministro da infraestrutura do Bolsonaro, ele veio, anunciou o plano e gerou ruído porque acharam que era demais, propunha 30 bilhões. A Inglaterra está propondo 500 bilhões. E vamos combinar que a infraestrutura na Inglaterra está muito mais redonda do que a nossa, né? Que infraestrutura é essa? Habitação, transporte, hospitais e escolas. Eles querem, são esses 4 eixos, né? Investir nisso pesadamente, em um ano, né? Uma quantidade de recurso brutal, ainda mais para a economia inglesa, um país pequeno e tal. Uma outra frente, trabalho, transição para a economia verde. Eles vão dar para cada família inglesa que quiser de 5 a 10 mil libras. 10 mil libras corresponde aí hoje a 60 mil reais, para que eles comprem equipamentos, material de construção, para melhorar a pegada de carbono da sua unidade doméstica, ou seja, para substituir a fiação elétrica, para colocar painéis solares, para substituir o aquecimento a gás por elétrico, por solar, etc., por outras formas de energia limpa. 60 mil reais para cada família inglesa que quiser, é dado esse dinheiro, que quiser modernizar, né, fazer a transição para uma estrutura domiciliar ambientalmente mais avançada. Por que eles estão fazendo isso? Primeiro, claro, ajuda as famílias, ajuda o meio ambiente e vai dinamizar o setor da construção civil na Inglaterra. Está explícito lá, eu li hoje o pronunciamento do ministro, ele está dizendo o setor de construção civil vai ser beneficiado com tantos e tantos empregos, porque a cada bilhão investido nessa área geram tantas ocupações, etc. e tal. É um amplo programa. Qual é o foco principal desse programa? Vamos ver, amanhã deve estar traduzido aí já em algumas páginas no Brasil. Se for o caso, a gente até compartilha aqui no link depois. O foco é emprego. Emprego. Tem um monte de ações, mas o foco é sustentar o mercado de trabalho e evitar que haja uma degradação das condições sociais da vida na Inglaterra. Haja uma degradação, haja uma precarização da mão de obra. É isso que eles estão enfrentando, né? Então, é muito interessante. Eu repito, é um governo que de esquerda não tem nada. É um governo ultraliberal, com declarações péssimas, com comportamentos abjetos. Eu vivi lá alguns anos atrás, acompanhei essa discussão na Inglaterra. Esse atual Partido Conservador Inglês, esse time que está lá, é horrível, né? É um Bolsonaro com verniz. Mas se deram conta que ou eles fazem isso, ou a Inglaterra se desfaz, né? Aqui a gente não se preocupa com isso, né? Essa é a diferença. Enfim, mas termino por aqui. Acho que a gente pode depois retomar esses temas ou parte deles em outras discussões aí mais à frente. Beleza, Marcelo. Mais uma vez, obrigado aí pela sua participação de sempre aqui nas nossas quartas econômicas, né? Falando para o pessoal aí que o Núcleo Solano Trindade, né, o foco de sua atuação é exatamente estimular debates, estimular discussões dentro do PT e para fora do partido também, mas principalmente a militância do PT. A gente tem essas 2 lives semanais, né? As quartas sobre economia e as sextas sobre temas variados, né? Aqui nessa mesma página do Facebook. A gente está sempre procurando divulgar o máximo possível. Quem puder ajudar também na divulgação é sempre importante. Também quem quiser propor temas para nós ou adiantar perguntas que queiram ser feitas em lives que a gente anunciar, podem ou botar algum tipo de mensagem ou coisa que o valha no Facebook
ou então mandar um e-mail para a gente, né? O e-mail do Núcleo, que é nucleosolanotrindade@gmail.com. E também o nosso canal no YouTube, que é onde ficam todas as lives que a gente faz, depois a gente sobe o filminho no YouTube. O canal do YouTube também é o Núcleo Solano Trindade, no YouTube. Vai lá no sininho também, clica lá para poder receber as mensagens, enfim, e ajudar a gente aí a aumentar a audiência no canal e aqui no Facebook. Marcelo, meu irmão, obrigado mais uma vez. Quarta que vem a gente se encontra aqui de novo. Pessoal, obrigado pela atenção. Espero que tenha sido boa aí a live de hoje. Um abração. Valeu, um abraço a todos.